Marcos Mion se cansou das críticas e agora quer impedir até mesmo de citarem seu nome. O apresentador ele decidiu processar Bento Ribeiro depois de o humorista fazer críticas pesadas e debochadas sobre a sua postura na televisão. Só que essa história não começou agora, tá? Os dois já trabalharam juntos na MTV e Bento afirma que teria sido perseguido pelo apresentador durante anos nos bastidores da emissora. Agora você vai entender de onde nasceu essa rivalidade, o que o Bento disse aí para provocar a reação de Mion e por que o apresentador não quer apenas retirar os vídeos do ar, mas também impedir que o humorista volte a mencionar o seu nome. Afinal, ele passou dos limites em suas críticas ou o Marcos Mion está tentando usar a justiça para silenciar alguém que ele não gosta? Vamos entender essa treta no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Você conhece a Shopee, certo? Provavelmente já comprou algum produto por lá, mas talvez você nunca tenha pensado que ela também pode te ajudar a ganhar dinheiro. Pois é, né? Hoje a Shopee é uma ótima oportunidade para quem deseja começar no mercado de afiliados e construir uma renda extra pela internet. E eu e o Tom Dimas estamos ensinando você como fazer isso gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você quer aproveitar o seu tempo livre para buscar uma renda de 50, 100, até R$200 por dia, né? Essa pode ser a sua oportunidade. Escaneie o QR Code aqui na tela ou clique no link na descrição para poder participar. Marcos Mion, eu acredito que todo mundo conhece, né? É um dos apresentadores mais conhecidos da televisão brasileira. Começou aí na MTV, passou pela Record com Legendários e hoje comanda o Caldeirão na Globo. O Bento Ribeiro, por outro lado, né? Ele é humorista, roteirista, youtuber. Também passou pela MTV na mesma época que Mion e hoje comanda o canal Chapado Crítico no YouTube, onde ele faz lives longas, né? Comentando ali televisão, filmes, assuntos da internet. A história entre os dois começa por volta de 2009, quando ambos trabalhavam na MTV Brasil. A versão mais detalhada que existe publicamente é a de Bento, né, contada em entrevistas ao Pânico da Jovem Pan em maio de 2026, né, e em vídeos no canal dele. Segundo Bento, ele chegou à MTV sem ser fã de Mion e sem tratá-lo como referência. Morava no Rio na época e diz que quase não acompanhava a programação da emissora. Na visão dele, o Mion esperava uma espécie de reverência que não veio, e a partir daí ele sentiu o que descreve como uma perseguição que durou anos, numa dinâmica em que ele não podia revidar por causa da diferença de posição entre os dois dentro da emissora. Bento define a rixa como algo 100% pessoal e chegou a comparar o comportamento de Mion a uma síndrome de Homelander. Só pra falar uma coisa, o Mion fazia os piores clipes. E ele basicamente... Você sabe que eles têm uma coisa pessoal. Tem zero pessoal. Tem um passado pessoal. Tem passado. Você sabe, eles se odeiam. Mas o Mion na época ele tava muito por cima. Ele trabalhou aqui também. Mas cadê a foto? Alguém fez. É o Pátria, né? O álbum vai ficar molhado. É do The Boys. Foi alguém que fez, algum fã mesmo, só achei engraçado e eu meio que repostei. Óbvio que não representa isso, mas eu acho que existe uma espécie de síndrome de Homelander rolando ali, mas eu não detesto. Mas você teve treta com ele. Sabe o que aconteceu? Eu vim quando eu fui trabalhar na MTV, certo? Eu acho que ele esperava uma espécie de referência minha. E eu vou te falar, eu morava no Rio de Janeiro nessa época. Quem morava no Rio de Janeiro não assistia nada de MTV. Não tinha praticamente. Então quando eu vim trabalhar na MTV aqui, eu realmente não o conhecia. Não conhecia assim. Eu conhecia ele, óbvio, mas eu não era nenhuma espécie de fã. Eu não era espécie de fã de ninguém que trabalhava. Não era uma referência. Não era uma referência pra mim. A gente ia pegar um bombril, botar numa antena pra poder tentar sintonizar a MTV. Então pra mim não representava muita coisa. Embora tenha dito que não detesta o apresentador, Mion nunca entrou em detalhes públicos longos sobre o assunto até agora. Mion já estava sendo criticado por boa parte da internet antes mesmo de Bento abrir a boca. A homenagem que ele fez ao Didi no Caldeirão gerou uma onda de comentários negativos, né, de gente que achou que o apresentador transformou o momento que deveria ser sobre o humorista, né, em um momento mais sobre si. Que quando eu cheguei aqui na Globo, eu demorei um pouquinho para conseguir chegar. Mas uma das coisas que eu quis muito e eu consegui por vários anos era apresentar o Criança Esperança. Única e exclusivamente só. E eu juro que é verdade, era só para poder falar que eu tive no seu lugar. E aí, é claro, né, o Bento surfou nessa onda, numa live de quase 4 horas ali no Chapado Crítico. Ele e o colega Renzo dedicaram um trecho inteiro para destrinchar a postura de Mion nessa homenagem. E aí você se junta, vocês não cansado de explorar senhoras que mal conseguem pensar direito naquela sua plateia totalmente esquizofrênica, você quer explorar um ícone da TV, que é o Dr. Renato, não é mesmo?
pra você parecer maneiraço pra alguém, não pra mim. E aí o tiro saiu bonito pela culatra, não é mesmo? Bento criticou o Mion por ter dito aquilo pro Didi, né, sugerindo que o foco da homenagem acabou sendo muito mais sobre quem apresentava do que sobre quem estava sendo homenageado. Pro Renato Aragão, não é mesmo? Em que ele resolveu fazer tudo sobre ele mesmo e foda-se Renato Aragão, foda-se homenagem é pra mim. É pro meu ego e eu vou chorar. Você se tornou profissional em chorar, hein? Quantas aulas de teatro você tomou no MMA, não é mesmo? Pra aprender a chorar tão bem? Ou vem tão fácil pra você o choro porque sua vida interna é um desastre emocional colapsado, não é mesmo? Certo? E aí é tão fácil o choro vir desse jeito, não é mesmo? Quando você internamente é um desastre caindo aos pedaços, não é mesmo? O deboche teve presente, é claro, do começo ao fim, né? Todo mundo entrou meio que na brincadeira pra tirar um sarro ali do jeito do Mion ali de fazer televisão. Se eu pegar um tronco, colar um celular no tronco e deixar uma gravação rolando e botar pra apresentar o Calderola, não vai fazer diferença. Talvez a audiência suba, não é mesmo? Do que com você lá fazendo essa merda genérica, podre, que vai contra tudo que você, sei lá, pregou que era ruim, não é mesmo? Uma época, isso não é o retrato, o que você faz não é o retrato do que você achava que era patético, mas é tudo por dinheiro, não é mesmo? De repente você afoga as mágoas naquela sua boate, se é que ainda existe essa coisa horrorosa que você chama de boate, ou existe aquele seu sushi place. E cara, e Bentola, vai lá comer um sushi no meu sushi. Eu não vou comer. Se eu só fosse comer, eu ia comer em algum lugar que presta, não no seu sushi do Mion. Não era a primeira vez que Bento criticava Mion durante suas lives. Quem acompanha o canal já estava acostumado aí com as alfinetadas e o deboche que surgiam sempre que o nome do apresentador entrava no assunto. Só que dessa vez parece que o Mion ele se cansou, né, de deixar as críticas de Bento passarem em branco. Marcos Mion entrou com queixa-crime na Justiça de São Paulo contra Bento Ribeiro por calúnia e difamação. O apresentador alega que Bento extrapolou o direito à liberdade de expressão ao afirmar em vídeos e entrevistas que teria sofrido uma perseguição nos bastidores da MTV. Além da responsabilização criminal, Mion pede a retirada dos conteúdos em que ele é citado e que o humorista seja impedido de mencioná-lo em novos vídeos ou entrevistas. A assessoria de Mion se limitou a dizer que o tema será tratado na via judicial, o processo corre em segredo de justiça. O pedido de retirada imediata, que é feito através de uma tutela de urgência do material todo, foi negado pela Justiça por entender que a medida poderia configurar uma censura prévia, é claro. O mérito da ação, no entanto, ainda será analisado e uma audiência de conciliação deverá ser marcada para os próximos meses. O Bento se pronunciou durante uma live no canal dele. O humorista disse ter ficado incrédulo, ao descobrir a existência do processo, já que nunca havia enfrentado problemas pelas coisas que dizia nas transmissões. Mas assim, uma hora acontece, Eu acho que é normal até, a gente mesmo aqui já recebeu vários processos e olha que eu costumo ser bem tranquilo aí nas minhas críticas. Já o Bento, pelos vídeos que eu assisti, às vezes pesa um pouquinho demais até, E ele é bastante debochado, tem aquele jeitão ali de que não tá nem aí pra nada, Uma voz carregada, como se estivesse meio chapado mesmo. Nada contra, tá? Mas acredito que ele já tenha colecionado alguns desafetos por aí. E aí quando eu vou ver as notícias, do qual eu não tô sabendo porra nenhuma, aparece fulano, que eu não vou nem citar o nome, está processando... Fulano está processando Chapado Crítico, eu, por calúnia, não é mesmo? E difamação. E eu não faço a mínima ideia se isso é verdade ou não. Eu simplesmente leio. Você sabe como é que são esses tabloides, não é mesmo? Eles adoram publicar coisas que às vezes não são verdades. Mas saiu em vários lugares e eu fiquei, não é mesmo? Chocado, não é mesmo? Confuso também. Logo esse programa aqui, logo eu, certo? E eu fiquei sem entender o porquê. Tudo aqui tá no plano, mesmo, da brincadeira, certo? Nada aqui é real. Durante o desabafo, ele afirmou que apenas compartilhou a sua visão sobre a convivência com o Mion nos tempos de MTV.
também. Aqui, ó, nessa matéria que eu tô vendo aqui, estão falando também sobre o vídeo que a gente fez. No vídeo, o Bento Ribeiro diz que, ao chegar na MTV, se sentiu humilhado por piadas recorrentes que questionavam sua orientação sexual em uma época em que a sociedade não era tão consciente sobre o tema. Bento disse que o Mion teria feito piadas sobre o tema e que a emissora teria cortado o direito de resposta dele, que chegou a gravar para o programa que apresentava. Era aquilo que você falou, que você tinha brincadeiras da parte dele, e aí quando você fazia de volta, muitas vezes não entrava nos cortes do programa, coisa do tipo. Uma das coisas que te fazia se sentir um pouco pior com a situação, porque você queria também participar dessa brincadeira e não podia. Que é aquela coisa que você falou no Pânico de você de achar que não podia ser, entre aspas, revidar, né? Você não podia retribuir as brincadeiras. Isso, exato. E aí eu... vontade até de parar, né, de fazer tudo. Bento também mostrou vídeos antigos da época da MTV em que Mion fazia brincadeiras com ele, como, sei lá, se quisesse provar que a dinâmica entre os dois sempre foi desigual. E aí eu passo esse vídeo aqui, né, comentando por A mais B a minha impressão, o que eu senti, na minha opinião, trabalhando lá. Não é mesmo? Eu não tava... E falando assim, de um jeito meio brincalhão, vamos dizer, mas tá aí. Aí foi isso que eu mostrei. Costas, eu não fico sabendo, né? Tem umas aqui que eu já vi, né? Alguns programas aqui da MTV, já vi algumas fofocas e tal, mas eu não presto muita atenção, não. Não sei qual é a maior fofoca que inventaram, de repente aí, não. Que eu peguei, que eu peguei a... Ele se embananou, ele foi pra cá, puxou pra esquerda, puxou no meio de campo e a... Estão vindo? Você ouviu? Deixa só mais um pouquinho rodar. De onde tá mesmo, que vai continuar daí. Abortou o depoimento, porque ele lembrou que era pra esse programa, mas Bento, eu já te falei, mano. Eu não sei de onde surgiu essa... Olha pra cá, só tem gente firmeza aqui, velho. Não foi a gente que falou que você era viado, velho. A gente, inclusive, falou, o Bento não é viado. O Bento não é viado. Tá aí. E aí, num tom de ironia, ele revelou que não possui sequer um advogado para atuar no caso, sugeriu que vai precisar fazer uma vaquinha. Então, se a gente precisar de advogado, eu não sei, eu conto... Vou fazer aquela vaquinha que o cara fez para comprar aquela mansão de 1 milhão. Mas eu não sei. A gente conta com a ajuda de vocês, senão eu não sei qual vai ser o futuro desse canal aqui. O caso, é claro, levanta uma discussão que vai muito além dos dois, né? Quem apoia o Mion diz que existe um momento em que as críticas repetidas e cada vez mais pesadas contra a mesma pessoa deixam de parecer simples comentários e começam a ganhar um tom de perseguição, justamente o que Mion alega no processo. Por outro lado, processar alguém por opinar sobre o seu trabalho na televisão e ainda tentar impedir que essa pessoa volte a citar o seu nome soa... menos aí como uma busca por justiça e mais como uma tentativa de silenciamento, ao meu ver, tá? Eu já me posiciono completamente contra qualquer tipo de censura, tá? É o que parece, a rixa entre Marcos Mion e Bento Ribeiro ficou guardada por mais de 15 anos e explodiu de vez, né? Quando um decidiu processar e o outro decidiu que não vai ficar calado. Enquanto os dois aí esperam a audiência de conciliação, a internet assiste mais um caso que testa os limites entre opinião, crítica, difamação aqui no Brasil, né? E vocês, o que vocês acham disso tudo? O Bento passou dos limites, né? Ou que o Mion não aguenta uma crítica e tá tentando censurar o Bento, né? O que você acredita que vai acontecer? Qual que vai ser o desfecho desse caso? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, para você participar do nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Link na descrição ou QR Code aqui na tela, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!